Bom, pessoal, voltamos aqui após problemas técnicos. Então a gente estava falando aqui que esse é o vetor nulo, que tem zero em cada entrada do vetor, né? De uma em cada uma das componentes do vetor. Então, a comutatividade da soma. Eu pego um vetor x, que é um vetor coluna, com componente x1 até xn, um vetor y, que é o vetor de componentes y1 até yn, vetor coluna também. Então, pela propriedade de soma de vetores, é a soma componente a componente. Tá? Isso daqui, então, vem da definição da soma de vetores. Agora, a gente sabe que os elementos de cada entrada aqui são elementos do corpo. Então, a gente também já sabe que no corpo existe a propriedade comutativa, né? Existe a propriedade comutativa do corpo. Então, x1 mais y1 é igual a y1 mais x1. Porque x1 e y1 são elementos do corpo. A mesma coisa para x2 mais y2, que é igual a y2 mais x2. E a mesma coisa para todas as componentes, né? E isso daqui, de novo, y1 mais x1, y2 mais x2, yn mais xn, é exatamente a soma do vetor y1 até yn e o vetor cujas componentes são x1, x2 até xn. Né? Então eu posso desmembrar isso ainda nessa soma do vetor y com o vetor x em componentes, que é exatamente y mais x, aqui denotado por y mais x. A associatividade da soma. Então eu pego aqui dois elementos, x mais y, né, como a gente já viu aqui em cima. Então eu pego a soma de dois vetores com n componentes cada uma e somo, né, o resultado com z. A soma desses dois primeiros vetores é soma componente a componente. Né? Um vetor coluna, aqui denotado por um vetor linha transposto, mais um vetor de n componentes z. Tá? Agora, eu tenho um vetor soma, x mais y, cuja primeira componente é x1 mais y1. E aqui eu tenho um vetor z, cuja primeira componente é z1. Então, eu posso fazer essa soma componente a componente do vetor z com o vetor soma, que é x mais y. Né? E como isso daqui é um corpo, né? Eu faço isso para cada uma das componentes, e como essa componente aqui, como essa entrada, cada uma das entradas do vetor é um corpo, então vale a propriedade associativa do corpo. Né? Como isso é feito componente a componente, então vale a associatividade da soma de vetores. Aqui está faltando um transposto aqui que eu vou corrigir, tá? E portanto, isso daqui é x mais a soma de y com z. Mais um axioma da soma. Existência do elemento neutro. Né? O elemento neutro ele foi definido, né, como né, em dois slides anteriores. Então, se eu fizer a soma do vetor x com o vetor nulo, né, então é soma componente a componente. E como o x, como esses são elementos do corpo, isso daqui é o próprio x1. Né? E a próxima componente vai ser x2 mais 0, que é o x2, e xn mais 0, que é a última componente, que é o próprio xn. E esse é o próprio vetor x. Da comutatividade da soma, essa segunda propriedade também ela é satisfeita. A gente nem precisaria prová-la. Inverso aditivo, né? Existe um vetor menos x. Né? É claro que a gente já viu que se for igual o corpo for o z2, isso daqui é o próprio x. Né? Então, componente a componente, a gente faz a soma com o inverso e vai dar o elemento nulo. Tá? Pela propriedade comutativa da soma, a gente também nem precisaria ter demonstrado essa parte. Agora, axioma de multiplicação por escalar.
toda vez que eu multiplico o escalar 1 no corpo pelo vetor, né, é componente. Eu abro o vetor em componentes, isso daqui é componente a componente, o produto, e como esses elementos são, as entradas são elementos do corpo, então segue-se que 1 vezes x1 é o próprio x1, né? Então isso vale para cada componente, então a gente tem um vetor x. Está provada que aquele produto por escalar satisfaz esse axioma da multiplicação. Distributividade em relação à soma de escalares. Então eu pego uma soma de escalar e multiplico pelo vetor x. Isso é a mesma coisa que multiplicar cada entrada do vetor pelo escalar. Agora, como esses aqui são elementos do corpo, aqui a gente já economizou uma passagem, né? Como esses elementos são do corpo, então eu posso escrever isso como ax1 mais bx1, essa primeira entrada. E depois abrir em componentes de soma, ax1 mais bx1. Fazendo isso para cada componente, a gente prova que a mais b que multiplica o vetor x é ax mais bx. A mesma coisa que analogamente para a soma de vetores, né? E distributividade também em relação ao produto. Tá? Então está completa. A gente mostrou então que o espaço vetorial Kn, né, que é esse produto cartesiano aqui, onde cai um corpo arbitrário, definido por essa soma e pelo produto por escalares, ou seja, que é componente a componente, forma um espaço vetorial. E é assim que se prova que é um espaço vetorial, não existem atalhos. Agora, uma vez que a gente já viu, portanto, espaço vetorial, a gente pode definir subespaço vetorial. A definição que vocês veem mais usualmente nos livros é essa daqui, ó. Um subconjunto não vazio de um espaço vetorial U, né, de um espaço vetorial V. A gente diz que ele é um subespaço vetorial de V se ele satisfizer essas três propriedades. Ou seja, dado um elemento do corpo A e dados dois vetores U e V no espaço vetorial, no subconjunto, né, do espaço vetorial, então o zero, o vetor nulo, ele tem que estar no subconjunto. A soma tem que estar também no subconjunto, a soma de vetores, e o produto de um escalar por um vetor tem que estar também no conjunto. Tá? Então essa é a definição usual que vocês veem nos livros. Existe uma outra definição que engloba essa definição, né, que é uma definição bem mais concisa, que um subconjunto U não vazio de um espaço vetorial V é um espaço vetorial de V, um subespaço vetorial de V, se dados A no corpo e U e V no espaço vetorial, eu tiver que a combinação linear, essa combinação linear AU mais V está no espaço vetorial. E essas três propriedades, o zero está em U, é só escolher aqui V é igual a menos U e A igual a 1, eu tenho que o zero está em U. Porque a soma também está em U, basta escolher aqui A igual a 1, e a U está no espaço vetorial U, no subespaço vetorial U, quando o V for igual a zero. Então essa definição aqui engloba todas as outras três. Tá? Eu vou utilizar mais essa, mas assim, prova de outros professores, concurso, enfim, qualquer coisa que vocês fizerem, é melhor utilizar essa daqui, tá? Isso aqui é a mesma coisa, né? A gente provou aqui que é a mesma coisa, que é a mesma definição, elas são equivalentes. Essa engloba a segunda, né? Essa primeira engloba a segunda, mas essa aqui é passo a passo, né? Simplesmente isso. Agora, exemplo de subespaço vetorial. Considere V o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a n com coeficientes reais.
E esse subespaço, esse subconjunto U, é um subconjunto que consiste dos polinômios que possuem grau 3. A pergunta é: o subconjunto é subespaço vetorial de V? A resposta é não, porque aqui a gente viu, né, que o zero ele tem que estar no subconjunto para ser espaço vetorial. Olha só, o zero ele possui um polinômio de grau zero, né? Então ele não está no espaço no subconjunto, então o subconjunto não é um subespaço vetorial. Simplesmente porque não tem grau 3, né? Agora, vamos considerar um outro exemplo, que é um subconjunto também do espaço dos polinômios, só que é um subconjunto que consiste dos polinômios, tais que duas vezes o polinômio avaliado no x igual a 0 é igual ao polinômio avaliado no x igual a 1. Tá? Então, para que seja esse subespaço vetorial, a gente tem que ter três propriedades, né? Na segunda definição. Aqui a gente vai utilizar a primeira definição. Ou seja, o zero ele pertence ao subconjunto U. Por quê? O polinômio identicamente nulo, quando eu avalio esse polinômio no ponto zero, no t igual a zero, vai dar zero. 2 vezes 0 é igual a 0, então isso dá 0. Quando eu pego o polinômio e avalio no ponto 1, como o polinômio é identicamente nulo, então isso aqui dá 0 também. Então deu 0 igual a 0. Então o polinômio identicamente nulo satisfaz essa propriedade, então ele está no espaço vetorial. Além disso, agora eu vou provar que a combinação linear, né, eu vou utilizar a primeira definição de subespaço vetorial. Então eu vou mostrar que a combinação linear satisfaz essa propriedade. Então, duas vezes a soma de um polinômio. Aqui é um vetor no corpo. Tá? Aqui, como o polinômio é corpo dos reais, o corpo aqui é exatamente os reais. Então, olha só. Duas vezes a combinação linear dos polinômios, né? A soma de polinômios é definido dessa maneira. Tá? Eu distribuo cada polinômio agindo no zero. Então isso daqui é duas vezes o elemento do corpo A vezes o polinômio P agindo avaliado no ponto zero, mais duas vezes Q avaliado no ponto zero. E por definição, cada um desses polinômios, o P satisfaz essa propriedade e o Q também satisfaz essa propriedade. Tá? Então, essa igualdade é a satisfação daquela propriedade, e por definição isso daqui é A vezes P mais Q avaliado no ponto 1. Então essa combinação linear de polinômios também satisfaz a propriedade. Então está provado, é subespaço vetorial. Tá? Agora, vamos analisar o subconjunto do espaço vetorial dos polinômios, tais que o polinômio avaliado em qualquer elemento entre 0 e 1, incluindo 0 e 1, ele é positivo. Tá? Então a pergunta é: esse conjunto é subespaço vetorial de V? Não, porque o inverso aditivo não. Por exemplo, se a gente pega aqui o inverso aditivo de um polinômio, ele vai ser não positivo. Né? Então ele não vai satisfazer isso. Por exemplo, se a gente pegar o polinômio q de x é igual a x quadrado, né? Então ele vai estar no conjunto U, mas o menos q não está no conjunto U, porque ele é negativo e não satisfaz essa propriedade quando avaliado entre 0 e 1. Tá? E o último exemplo aqui, né, bem parecido com o segundo exemplo, a gente vai analisar um subconjunto do espaço vetorial dos polinômios que satisfaz essa propriedade. P de t é igual a P de 1 menos t para todo t no corpo. Tá? Então, primeiro, o polinômio nulo, identicamente nulo,
ele satisfaz essa condição, claro, porque vai dar 0 igual a 0. E, de novo, se cada um desses polinômios P e Q satisfizerem essa condição, né, então a combinação linear avaliada num elemento qualquer aqui do corpo é dada por essa expressão, pela soma da combinação linear, né, pela combinação linear dos polinômios, é assim que se define a soma de polinômios. E como cada um desses satisfaz essa propriedade, então utiliza essa propriedade e junto de novo na soma de polinômios avaliado no menos t. Então a combinação linear também satisfaz essa propriedade, portanto é subespaço vetorial. Tá? Agora, para que a gente possa definir base de um espaço vetorial, a gente precisa primeiramente definir combinação linear. Tá? Então consideremos um espaço vetorial sobre um corpo K, um conjunto finito de vetores e de escalares. Aqui, pessoal, a gente, claro que a vasta maioria dos resultados valem para a dimensão infinita, mas nem todos os resultados valem para a dimensão infinita. Tá? Essa definição de combinação linear, claro que ela é estendida para a dimensão infinita, e a definição é análoga. Para o caso de conjunto finito de vetores, né, então eu tenho um conjunto também finito de escalares. A gente diz que essa expressão aqui, se eu multiplicar um escalar por um vetor, somar com outro escalar multiplicado pelo outro vetor, e somar com o último escalar aqui, multiplicado pelo último vetor, isso daqui é dito ser uma combinação linear dos vetores desse conjunto. Esse conceito pode ser estendido para um número arbitrário de vetores. Tá? E a gente diz que esse conjunto V1, V2, V3 até Vn é linearmente dependente se existir um conjunto de escalares no corpo, né, claro, nem todos nulos, tais que a combinação linear seja nula. Né? Então, um conjunto arbitrário de vetores é dito ser linearmente independente se não possuir nenhum subconjunto finito que seja linearmente dependente. Ou seja, aqui estamos... um resultado dessa definição é o seguinte: toda vez que a gente quiser provar que um conjunto é linearmente independente, então tomemos uma combinação linear nula desse tipo e provemos que todos os escalares são nulos. Tá? Então é isso, essa é a definição, essa é um corolário dessa definição, vai. É uma outra definição, tá? É um resultado a partir dessa definição. Claro, né, como eu falei, em espaço de dimensão infinita, inclusive os índices aqui, eles podem ser não enumeráveis, né? E aí a análise funcional vai dar mais conta desse recado. Um conjunto de vetores indexados aqui num conjunto de índices, essa soma ela é dita ser a combinação linear de vetores, onde esses a lambda estão no corpo. Tá? Então, independe se a definição, se o espaço tiver dimensão finita ou infinita. Agora, o espaço gerado, né? Se a gente tem um conjunto finito de vetores U, que está contido ou é igual ao espaço vetorial V. O espaço U, né, esse sanduíche aqui do gerado pelo conjunto U, é o conjunto de todos os vetores de V que podem ser escritos como uma combinação linear finita de elementos de U. Tá? Uma base de um espaço vetorial é um conjunto de vetores linearmente independentes que gera V. Tá? Que gera V.
Uma observação aqui é o seguinte, pessoal. Vocês podem mostrar que sempre que a gente tiver dimensão finita, basta mostrar que os vetores são linearmente independentes. Porque em dimensão infinita, perdão, em dimensão finita, vetores linearmente independentes, eles vão gerar aquele espaço se o número de vetores for igual ao número de elementos da base daquele espaço vetorial. Tá? E dimensão do espaço vetorial é o número de elementos da base. Um espaço vetorial tem dimensão finita se ele possui uma base finita. E essa observação aqui é extremamente importante porque a dimensão do espaço vetorial depende do corpo sobre o qual a gente está considerando o espaço vetorial. Por exemplo, esse espaço vetorial V, que é o produto cartesiano, né, de C, o produto cartesiano Cn. Sobre C, se eu considerar o corpo C dos números complexos, então esse espaço vetorial é um espaço vetorial de dimensão finita. Tá? Mas se eu considerar o corpo sobre o qual eu estou trabalhando, o corpo R, então esse espaço vetorial ele tem dimensão finita 2n. Tá? Corrigir aqui o plural também. Então ele tem dimensão finita 2n. Então, dependendo se eu tiver nos complexos ou nos reais, a dimensão aqui vai ser diferente. Né? Isso aí é bastante importante para a complexificação de espaços vetoriais. Exemplo. Dois conjuntos disjuntos de R2, eles podem gerar o mesmo espaço vetorial? Bom, se a gente pega essa base canônica, né, o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1 é base canônica. São os versores IJ, tá? que a gente vê comumente na física. Isso daqui é uma base de R2. Por outro lado, esses vetores formados pelos vetores cujos componentes são 1 e 1 e 1 e menos 1 são também linearmente independentes e gera o R2. Tá? Então essas duas bases são bases disjuntas de R2. Outro exemplo. Eu quero saber o espaço gerado por esse conjunto de três vetores em R3. Os vetores são V1, que é igual a 1, 1 e 1, tá? O vetor coluna. O vetor 0, 1 está aqui. E o vetor 1, 0, 0, V3. Agora, se a gente observar que o V1, olha só, se eu somar o V2 com o V3, dá exatamente o V1. Tá? Se eu somar esses dois vetores. Então, como o V1 é a combinação linear do V2 e V3, então ele não gera todo o espaço R3 e somente um espaço de dimensão 2, que é o espaço gerado por V2 e V3, que são linearmente independentes. Tá? Então, o conjunto gerado por esses vetores aqui é o R2. É um certo plano do espaço tridimensional. Tá? E agora, outro exemplo. Vamos verificar que o espaço vetorial dos polinômios de ordem 2 sobre corpos reais, né, de polinômios de ordem menor ou igual a 2, tem como base esses vetores. Um polinômio 1, que é 1 mais t, o 2 é t mais t quadrado, 2t quadrado, e o 3, que é 1 menos t quadrado. Bom, o conjunto, esse conjunto aqui, né, desses vetores, é uma base do espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 2. Para ver isso, né, basta mostrar que o conjunto é linearmente independente porque a dimensão é finita. Então todo conjunto
linearmente independente, todo conjunto formado por vetores que são linearmente independentes, cuja dimensão é exatamente, cujo número desses vetores é exatamente a dimensão do espaço, e isso já é mostrar que é uma base, tá? E isso já gera o espaço. Então, olha só, a gente toma uma combinação linear nula dos vetores, né, nesse caso os polinômios, onde C1, C2 e C3 são elementos do corpo. Então, eis a combinação linear nula. Então, C1 vezes o 1 é C1 vezes 1 menos T, 1 mais T. C2 vezes o 2 é igual a C2, T mais 2T quadrado. C3 vezes o 3 é C3, 1 menos T quadrado. Agora, se a gente agrupar aqui os elementos escalares, aqui tem o C1 que multiplica 1, o C3 que multiplica 1. C1 é C3. C1 que multiplica T, está aqui. O C2 multiplica T, está aqui também. Tá? E quem multiplica o T quadrado vai ser 2C2, está aqui, e menos C3, né, que está escrito aqui embaixo também. Então, essa combinação linear é nula se somente se, né, como esse elemento nulo é o polinômio nulo, então o C1 mais C3, né, igualando aqui as ordens dos polinômios, C1 mais C3 tem que ser igual a zero, C1 mais C2 tem que ser igual a zero, o C2, 2C2 menos C3 tem que ser igual a zero. A solução desse sistema linear homogêneo é a solução trivial, né? Então, dada a combinação linear nula, a gente mostrou que os coeficientes são nulos e, portanto, o conjunto é linearmente independente. Como são 3 vetores em um espaço de dimensão 3, né, linearmente independente, então ele já vai gerar o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 3. Então, a gente acabou de mostrar que esse conjunto é uma base para esse espaço vetorial. Tá? Existem alguns resultados bem importantes sobre base e dependência linear, né, dos conjuntos, dos espaços vetoriais. Um desses resultados é esse teorema, que fala o seguinte: o conjunto de vetores E1, E2 até N é linearmente dependente se somente se pelo menos um dos vetores for combinação linear dos outros vetores. Tá? Esse teorema é intuitivo. O enunciado desse teorema é intuitivo. Bom, primeiro, como é um se somente se, vamos primeiramente mostrar a ida. A ida assume como hipótese que esse conjunto de vetores seja linearmente dependente. Tá? Pela definição de dependência linear, a gente considera a combinação linear nula, e pela definição de dependência linear, a gente sabe que existe pelo menos um CJ, né, que é elemento do corpo, diferente de zero. Tá? Porque é um conjunto LD. Se fosse um conjunto LI linearmente independente, saberíamos que, dada a combinação linear nula, todos os coeficientes são nulos. Né? Então, como é linearmente dependente, pelo menos um deles é não nulo, é diferente de zero. Portanto, se a gente considera essa combinação linear nula, aqui, ó, portanto, se a gente considera essa combinação linear aqui nula, né, como um elemento CJ é diferente de zero, então vamos multiplicar todo mundo aqui pela inversa de 1 sobre CJ. Então, olha só, essa soma eu vou abrir no elemento CJ e J, mas na soma onde o I é diferente de J, tá? Ou o I seja diferente de J. Como eu só abri essa soma, né? Então, no CJ, né, fixo, o J é fixo, mais a soma toda, essa soma toda aqui, onde o I seja diferente de J. Agora, quando eu multiplico essa soma toda por 1 sobre CJ, então esse elemento aqui vai ser somente este elemento aqui
vai ser, se eu dividir o CJ por CJ, vai dar igual a 1, né, o coeficiente, e esse outro, essa outra soma de coeficientes, CI sobre CJ, eu vou chamar de menos DJ, tá? E vocês vão entender por que daqui a 15 segundos. Que multiplica o EI, e essa soma não é igual a J, né? É a soma toda, de 1 até N, só que não pega o elemento igual a J. E essa soma é igual a zero. Então eu chamei desse menos DI, porque quando eu passar por outro lado, né, ou seja, quando eu somar de ambos os lados essa soma, né, então esse lado direito vai dar a própria soma, e esse lado esquerdo ele vai dar zero. Então a gente conseguiu finalmente expressar, a gente conseguiu simplesmente expressar finalmente dos vetores EJ como combinação linear dos outros, certo? Que era isso que a gente queria demonstrar, tá? Então a ida está demonstrada, né? Porque a gente mostrou que pelo menos um dos vetores é a combinação linear de outros vetores naquele conjunto inicial. Agora a volta. A volta a gente supõe que pelo menos um dos vetores seja combinação linear. Então a gente quer provar que o conjunto é linearmente dependente. Tá? Então a gente supõe que, né, como já havia falado, que pelo menos um conjunto, um elemento desse conjunto seja combinação linear dos outros vetores. Né? É exatamente isso que está escrito aqui. E eu vou somar de ambos os lados o negativo dessa soma. Então o lado direito vai dar zero e o lado esquerdo vai dar exatamente... bom, é melhor, pessoal, eu somar aqui o menos EJ em ambos os lados. Então o lado esquerdo vai dar zero, tá? E o lado direito vai dar exatamente CI, a soma dos elementos do corpo CI, né, dos escalares CI, vezes os vetores EI. Como a soma aqui, nessa parte, não continha o J, agora contém o J, onde o coeficiente J é igual a menos 1. Tá? Então, o conjunto é linearmente dependente, né, por definição. Então, está provado o teorema. Existe mais uma definição importante, né, que é o seguinte: se a gente tiver um conjunto U formado pelos vetores E1, E2, E3 até En, e um conjunto finito de vetores. Isso. O U é um conjunto finito de vetores no espaço vetorial. E o W é um subconjunto linearmente independente de U. Tá? Esses índices aqui, então, são subíndices dos índices desse conjunto. A gente disse que o W é um conjunto maximal se cada elemento de U pudesse ser escrito como combinação linear dos elementos de W. Tá? Uma proposição que vem dessa definição de conjunto maximal é o seguinte: dado um conjunto finito S, qualquer conjunto maximal contido em S é uma base do espaço gerado de S. Tá? Demonstração. Primeiro, a gente vai mostrar que qualquer vetor no espaço gerado pelo conjunto S, ele pode ser escrito com uma combinação linear desses vetores. Né? Por quê? Por definição, qualquer vetor de S ele pode ser expresso como combinação linear de vetores em S. Tá? Ou seja, qualquer vetor V ele pode ser expresso como combinação linear desses vetores. Então a gente mostra isso da seguinte maneira: se um vetor ele está nesse conjunto que está contido em S, então é óbvio. Então ele pode ser escrito como combinação linear. Tá? Se o vetor V ele for um desses vetores, então acabou. A combinação linear, o coeficiente, por exemplo, se o V for igual a E1, então o V pode ser escrito como E1. Claro, porque o vetor V é o próprio E1. O coeficiente da combinação linear é 1. Tá? Agora, se o vetor V não pertencer a esse conjunto, então a gente sabe que um vetor V
ele pode ser expresso como combinação linear do conjunto, dos elementos do conjunto pelo teorema anterior, se somente se o conjunto for linearmente dependente. Então está provado, aprovada essa proposição. Tá? Se a gente aplicar essa proposição então ao conjunto gerado por S exatamente ao espaço vetorial V, então a gente obtém esse corolário, que é um teorema. Qualquer conjunto de vetores linearmente independente em V, ele pode ser completado a uma base, tá? Até uma base de V. Então considera o B1 um conjunto linearmente independente. Se o conjunto gerado pelo conjunto V1 for igual ao espaço vetorial V, então o B1 é uma base de V e acabou. Tá? E tá acabada a demonstração. Se B1 não gera V, a gente inclui um vetor que não esteja nesse conjunto linearmente independente e considera um outro conjunto, que é um conjunto B2, que é o conjunto B1 união com o conjunto formado pelo único elemento V, que é um conjunto linearmente independente. Tá? Como o V tem dimensão finita, esse processo de iteração é finito, né, e a gente faz esse processo quantas vezes for necessário até completar a dimensão finita de V. E a observação aqui é que qualquer vetor não nulo está contido em alguma base de V, e qualquer conjunto de n vetores linearmente independente no espaço vetorial V de dimensão n forma uma base. Então agora sim, pessoal, agora vocês podem utilizar o resultado que eu já falei alguns minutos atrás. Qualquer conjunto de vetores linearmente independente, qualquer conjunto de n vetores linearmente independente no espaço de dimensão n, ele é uma base de V. Então basta, se tiver dimensão finita, basta mostrar que é linearmente independente. Tá? E o último resultado da aula de hoje é: se qualquer subespaço vetorial de um espaço vetorial de dimensão finita, V, ele também possui dimensão finita. E a dimensão do subespaço vetorial é sempre menor ou igual à dimensão de V. Se o subespaço vetorial for diferente do espaço completo, né, o espaço V, então a dimensão é estritamente menor, a dimensão desse espaço vetorial é estritamente menor que a dimensão de V. E a demonstração, né, ela leva em consideração esse conceito de completar a base, né? Seja um conjunto maximal de vetores em U, tá? Um conjunto aqui é melhor expressado. Então esse conjunto é uma base de U e a dimensão é igual a K, porque existem K vetores. Agora, esse conjunto linearmente independente é formado pelos vetores E1 até EK. Pode ser completado uma base de V, né, pelo resultado dos dois slides anteriores. E se U não for igual a V, né, se U for diferente de V, então a dimensão de V é maior que K e está provado então esse último resultado do teorema. Tá bom? Então por hoje é só, a gente acaba essa aula e façam nas notas de aula que eu entreguei para vocês até o exercício 30, tá? Que já dá para fazer. Então bom dia para vocês e bons estudos.